Paulo está falando com Timóteo, né, que era um jovem pastor. Tu, porém, tens seguido meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e padecimentos tais, como os que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Que perseguições sofri, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, porque nós servimos a um Deus que nos livra, ok? Paulo está dizendo aqui, o Senhor me livrou, Deus livra, Deus é um Deus que livra. Agora, do que eu quero falar? Qual é o tema? Expressando a fé pela maturidade. Não precisamos negar, nem temos dificuldade para fazer você acreditar que Paulo era um homem maduro. A fé de Paulo Paulo tinha uma fé madura. Paulo exercia o seu chamado com maturidade. Paulo exercia a sua vocação com maturidade. E eu não quero aqui agora filosofar sobre maturidade, mas o que eu posso já dizer aqui, logo de cara, que quando eu digo que nós devemos expressar a nossa fé pela maturidade, lembrando que nós podemos expressar a nossa fé por várias maneiras, né? Existem outros comportamentos, outras condutas através das quais nós podemos expressar a nossa fé. O que acontece, infelizmente, primeiramente, é que muitas pessoas confundem expressão de fé com manifestação religiosa. E temos que ter cuidado, porque há uma diferença aí. Nem toda expressão dita de fé é de fato uma expressão de fé. Pode ser apenas uma manifestação religiosa. Porém, o que eu quero dizer quando eu digo que nós temos que expressar a nossa fé pela maturidade? O que é isso? Pastor, o que é expressar a fé pela maturidade? É passar pelas adversidades da vida, é passar por circunstâncias contrárias, sem comprometer 3 áreas de comunhão nossa. 3 áreas de comunhão. Quais são elas? Primeiramente, a nossa comunhão com Deus. Não podemos deixar que a nossa comunhão com Deus seja comprometida. Então, essa é a primeira preocupação que nós temos que ter. Segundo, não podemos deixar que a nossa comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor seja comprometida, porque muitas vezes, por não termos maturidade em meio às lutas, a adversidades, a aflições, a angústias, a momentos difíceis, nós deixamos primeiro que a nossa comunhão com Deus seja prejudicada. A gente não quer orar, a gente não quer falar com Deus, a gente não quer ler a palavra de Deus, a gente não quer nada que venha de Deus. Segundo, a gente fica tão abalado, deixa se desgastar de tal forma que a nossa comunhão com aqueles que estão ao nosso redor se torna prejudicada. Isso é falta de maturidade. Ok? Então, expressar a fé pela maturidade é não deixar que a minha comunhão com aqueles que estão ao meu redor seja prejudicada. A minha comunhão com Deus seja prejudicada. E terceiro âmbito dessa questão é o quê? É você não deixar que a paz consigo mesmo seja comprometida. Quando você expressa a tua fé pela maturidade, você tem o cuidado de não deixar que a paz que você precisa ter consigo mesmo seja comprometido, porque em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio às angústias, você não pode perder a paz com você mesmo. E só consegue isso a pessoa que é madura. E veja que Paulo tinha uma maturidade tal que mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por padecimentos, e um monte de outras circunstâncias adversas, Paulo ele continuava, por exemplo, como ele diz no versículo 10, tu tens seguido o meu ensino. Paulo continuava ensinando, porque a maturidade ela ensina, Paulo continuava tendo bom procedimento, uma boa conduta. Olha só, mesmo na adversidade, a maturidade não faz você agir, não deixa você ter uma conduta errada, Você que é uma pessoa madura, que tem uma fé madura, que expressa a tua fé pela maturidade, você entende que a sua conduta não vai deixar de ser uma conduta agradável, justa, correta, só porque você está passando por um momento difícil, só porque você está vivenciando um momento de perseguição na sua vida. Veja só, propósito, porque maturidade, na verdade, propósito, maturidade permanece no propósito. Quem tem maturidade permanece no propósito, mesmo em meio às adversidades. A pessoa não vira as costas para o propósito, para a intenção que Deus tem na sua vida, só porque está passando por dificuldade. A maturidade mantém a pessoa no propósito. O que mais? A maturidade mantém a pessoa no caminho da fé. Paulo fala aqui da fé
Paulo continuava tendo fé, mesmo estando a passar ali por aquelas adversidades. A maturidade de Paulo fazia com que ele exercesse também a longanimidade. O que é longanimidade? Não é paciência? Longanimidade tem a ver com paciência também, não é verdade? Paulo continuava longânimo, mesmo em meio às adversidades, por causa da sua maturidade. Que mais? Paulo praticava o amor, ele diz aqui amor. Paulo continuava amando, não é mesmo com toda aquela situação, porque a maturidade, ela ama. A pessoa madura ama mesmo quando ela está sendo maltratada, mesmo quando ela está sendo subjugada, mesmo quando ela está passando por momentos difíceis. E o que mais? Paulo perseverava. A maturidade dele fazia com que ele perseverasse mesmo em meio às adversidades. E no final aqui, no versículo de número 11, no finalzinho, né, Paulo diz: quantas perseguições suportei, porque a maturidade suporta. Para a maturidade, para a pessoa madura, as adversidades são suportáveis. As lutas são suportáveis. As adversidades, as pelejas da vida são suportáveis. Porém, olha o que acontece quando a gente deixa de expressar nossa fé pela maturidade e a gente abraça a imaturidade. Vai acontecer exatamente o contrário. Vamos pegar os mesmos termos aqui que Paulo utilizou, porque, por exemplo, quando a pessoa se deixa levar pela imaturidade, ela não tem nada para ensinar. Já viu alguém imaturo ensinar alguma coisa para alguém? Imaturos não ensinam nada. Imaturos não cumprem a sua vocação, não cumprem o seu chamado. Imaturidade não leva a pessoa a ter compromisso com bons procedimentos, com uma boa conduta. A pessoa acha que, já que eu estou todo ferrado mesmo, estou passando por esse monte de luta, quer saber, vou encher a cara, eu vou fazer um monte de besteira mesmo. Aí a pessoa se perde toda. Que mais? A maturidade, gente, tem uma outra questão. A imaturidade tem uma outra questão. Ela ignora propósitos. A maturidade faz você permanecer no propósito. Agora, a imaturidade ignora o propósito, ignora a intenção de Deus para a sua vida, ignora o desígnio de Deus para a sua vida. O que mais? A imaturidade, ela te guia num caminho de incredulidade. Enquanto na maturidade Paulo exercia a fé, mantinha a sua fé, a imaturidade faz a pessoa perder a fé. A pessoa fica descrente, incrédula. O que mais? A imaturidade, ela não manifesta longanimidade, ela não manifesta paciência. Ela não manifesta esse sentimento, não é? A imaturidade não sabe amar. A pessoa que é imatura, ela fica cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de ressentimento, cheia de mágoa no coração, não é? A imaturidade não faz com que ela persevere. Nunca vi uma pessoa imatura perseverar. Pessoas imaturas, elas não prosseguem, elas não avançam, elas tiram a mão do arado. A pessoa imatura olha para trás, a pessoa imatura desiste. O que mais? Imaturidade, ela não deixa você ver as adversidades como parte do processo para você chegar ao que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, a pessoa que se deixa dominar pela imaturidade, ela passa a ver as adversidades como empecilhos até mesmo para continuar vivo. Aí ela começa até a pensar em querer se matar, querer tirar a própria vida. É também uma imaturidade. Por quê? Ela está vendo as dificuldades da vida como empecilhos para ela continuar vivendo, para ela continuar seguindo no propósito que Deus tem para a sua vida. Então veja, imaturidade, para finalizar, não ajuda ninguém a suportar nada. Agora, tudo que Paulo vai viver, todas as adversidades, todas as perseguições, nada disso vai impedi-lo de continuar caminhando, porque ele tinha uma fé madura, ele expressava sua fé pela maturidade. E olha o que acontece, quando você expressa a tua fé pela maturidade, sabe o que acontece? No finalzinho do versículo 11 diz, olha, e o Senhor de todas me livrou. O Senhor me livrou de tudo. O Senhor me deu livramento. Olha aí. Então receba isso para a sua vida. Expresse a tua fé pela maturidade e receba também da parte de Deus esse livramento, essa vitória. Porque livramento é vitória. Livramento é bênção. Livramento é milagre. Talvez você esteja precisando hoje de um livramento da parte de Deus. Esse livramento vai vir se você entender que você tem que expressar a tua fé pela maturidade. Você tem que deixar de ser imaturo e agir com maturidade. Como uma pessoa madura, deixar de ser menino, não é? Dependente de leitinho e começar a entender que Deus tem algo novo para a sua vida, algo mais maduro, um nível maior Deus tem preparado para você. Então entenda essa necessidade. Deus está falando contigo? Receba essa palavra, expresse a tua fé pela maturidade e veja o Senhor livrar a tua vida, livrar a tua família, livrar você de todas as dificuldades, todas as intenções que o inimigo possa ter para a sua vida, te dando força para você superar e vencer
as perseguições, as lutas e as aflições pelas quais você possa estar passando nessa vida, viu? Recebe esta palavra aí, Deus te abençoe em nome de Jesus.